Gente, eu não sei se vocês já perceberam como parece que hoje em dia tá todo mundo se vestindo igual, tá todo mundo se vestindo parecido. Eu comecei a pensar sobre isso uns dias atrás, quando eu fui num rolê com uma amiga minha e nesse rolê, quando eu cheguei lá, tava todo mundo vestido muito parecido, com a mesma roupa, com a mesma cor de roupa, o mesmo estilo, os mesmos acessórios. E aí eu fiquei pensando por que tava todo mundo igual, sabe? Pra mim foi uma coisa que não fez muito sentido, tá literalmente todo mundo com a mesma roupa. E eu quis entender o porquê disso, por que hoje em dia, quando a gente vai nos lugares, parece que tá todo mundo com a mesma roupa, se vestindo do mesmo jeito. Então, antes da gente continuar, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Felipe, esse é o canal Zaramei, podem me chamar de Zaramei também. Aqui vai ser um espaço para a gente conversar sobre moda, sobre tendência, trazer notícia de moda, comportamento. É um espaço aqui para a gente discutir o que acaba surgindo aí na moda, o que tem de interessante nesse universo da moda. Já se inscreva aqui no canal, deixa o like nesse vídeo que ajuda bastante. E é isso, vamos pro vídeo. Então, quando a gente para pra pensar, na verdade, isso da gente se vestir igual, assim, a um determinado grupo, na verdade não é de hoje, né? A gente pode ver que antigamente, lá no Antigo Egito, na Idade Média, até mesmo esses povos mais antigos assim, né? Eles sempre se vestiam igual, quem era do mesmo nível social ali, quem que era do mesmo grupo, né? Acabava se vestindo do mesmo jeito. E acontece que hoje em dia, no século XX, essa questão de você pertencer a um nicho, de você pertencer a um grupo específico, começou a ficar muito mais forte. Então a gente começou a ver essa questão dos metaleiros, dos emos, de várias classes aí, de vários nichos, né, tribos. A gente começou a ver também os hippies muito forte lá nos anos 70, 60. Então, essa questão de você pertencer a um grupo, você fazer parte de um nicho, começou a ficar muito forte no século XX. A questão é que hoje em dia eu acho que por causa das redes sociais, essa questão de você pertencer a um nicho específico, a uma tribo específica, tá um pouco mais incomum. Hoje em dia parece que a gente tem mais a questão de você experimentar. Então surge uma nova tendência no TikTok, as pessoas não participam mais de um grupo, elas não são mais parte de uma comunidade. Elas vão, experimentam aquela nova tendência, elas testam por alguns dias e depois já troca para a próxima tendência. Então isso é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, principalmente por causa das redes sociais, né? Então, principalmente por causa do TikTok, a gente vê que uma tendência, alguma coisa entra em tendência nas redes sociais, o TikTok viraliza essa tendência e aí todo mundo começa a usar, todo mundo começa a ir atrás dessa tendência e questão de 2 semanas a gente já vê nas lojas, as marcas já começam a trazer isso para o dia a dia e questão de mais alguns dias, essa moda que era uma tendência que acabou de surgir já é renovada, já troca por uma nova estética, uma nova tendência. A gente pode ver a questão da clean girl, por exemplo, o balletcore, várias tendências aí, vários core que acabou surgindo por causa do TikTok, né? A questão é que surge isso muito rápido. Não tem tempo dessa tendência ela acatar assim tanto o valor por trás dela. Então, antigamente, esses nichos, cada nicho específico, cada tribo específico, ela tinha ali, era um movimento. Então, era um movimento cultural, elas tinham uns valores, cada uma tinha o seu posicionamento, a sua luta, a sua comunicação, as suas ideias. Eu sinto que as tendências hoje em dia elas não têm tanta profundidade e se a gente para pra pensar, essas tendências acabam virando mais produtos. Então são produtos que surgem e são descartados muito rápido. É assim, é uma velocidade muito rápida, principalmente por conta das redes sociais, né? Por causa do TikTok. Então, surge muito rápido uma tendência, daqui a pouco ela já troca, daqui a pouco já tem uma nova tendência. Então, é um movimento muito rápido, é um movimento muito acelerado. O mercado não tem tempo de
acompanhar essa mudança muito rápida de tendência. Então, o que que acontece? Quando a gente vê por uma questão mercadológica mesmo, o mercado ele oferece aquilo que as pessoas consomem, aquilo que as pessoas querem, aquilo que as pessoas vão atrás. Então, é por isso que a gente pode ver, a gente entra ali numa loja de departamento, não tem uma variedade muito grande de peça, não tem uma variedade muito grande de estilo. Primeiramente porque as pessoas não vão atrás desse tipo de produto, e segundo que não é vantajoso para uma marca, para uma empresa, ela fazer um produto que não vai vender, que não vai sair das lojas. Então a gente pode ver, por exemplo, o que sai mais numa loja, né? Se a gente compara aí uma camiseta preta ou uma camiseta laranja, por exemplo. A camiseta preta acaba vendendo muito mais. Então, se a gente observa a camiseta laranja, ela não vai vender quase nada. Então, não faz sentido as marcas, as lojas, esse mercado, a fast fashion, acabar investindo num produto, numa cor, seja numa modelagem, qualquer atributo ali de uma peça, de um estilo, que não vai vender, porque o mercado visa lucro. Então, não tem inteligência nisso de você investir em algo que não vai vender. Então o mercado, a fast fashion, né, movimenta isso muito rápido, só que não é culpa só do mercado. O mercado acaba oferecendo aquilo que a gente quer. Então acaba ficando um ciclo. A tendência ela surge muito rápido por conta do TikTok, por conta dessa viralização do TikTok. Essa tendência surge muito rápido. Então aparece alguma peça nova ali, de repente alguma coisa bombou numa série, bombou numa novela, acaba viralizando um item ali de uma influenciadora, né? Então, aquilo começa a crescer muito rápido nas redes sociais. E quando a gente menos percebe, já tem todo mundo se apoderando ali daquela estética, todo mundo entrando naquela vibe, naquele conceito, naquele tema, e acaba todo mundo tendo acesso ao mesmo tipo de conteúdo, porque o algoritmo ele funciona com aquilo que as pessoas mais consomem. Então, se alguma coisa começa a viralizar no TikTok, se tem alguma coisa que começa a bombar bastante nas redes, a gente pode ver que o algoritmo começa a entregar isso para outras pessoas. Então, desde sempre existe essa questão do padrão de beleza, o que que é o padrão, o que é considerado uma coisa bonita, o que é considerado uma coisa desejável para todo mundo. Então, quando começa a surgir essas estéticas, essas peças, esses estilos novos assim, as pessoas testam, daqui a pouco já tá todo mundo usando ali, tá todo mundo tendo acesso à mesma estética. Então, é como se fosse uma uniformização da estética. Acaba virando um uniforme, todo mundo tem acesso à mesma estética, todo mundo tem acesso aos mesmos conteúdos, à mesma plataforma, todo mundo começa a ter acesso ali aos mesmos produtos, às mesmas peças. Então, aquilo começa a ser tratado como uma coisa mais descolada. Então, se algo ali começa a viralizar, o algoritmo entende que aquilo dá like, que aquilo as pessoas engajam com aquele produto, com aquela peça, é claro que todo mundo vai querer usar, todo mundo vai querer fazer parte. Porque desde sempre, desde que o mundo é mundo, a gente sempre teve isso de querer pertencer, de querer fazer parte ali, ainda mais quando essa peça, esse produto específico, ele é consumido, ele acaba sendo mais disseminado, digamos assim, por uma classe que é considerada superior da sociedade. Então, se tem uma blogueira ali com muito dinheiro, ela vai usando aquele produto, todo mundo vê aquilo e aquilo acaba sendo uma peça de desejo para todo mundo. Então, todo mundo vai atrás daquela peça, todo mundo vai querer consumir aquilo. E se não for aquela exatamente, vai ser uma peça parecida com aquilo. Então, a gente pode ver essa tendência, inclusive, tem dois jeitos ali, basicamente, de uma tendência lá nascer, que seria, então, o conceito de borbulhamento. Então, a gente pode ver alguma peça que, de repente, acabou sendo bastante disseminada ali em favelas, na periferia, até isso chegar no mainstream, até isso chegar para todo mundo. A base ali começou a usar e depois isso subiu para todo mundo acabar utilizando. Todas as camadas acabar utilizando aquela estética, aquele conceito. E o outro jeito também de disseminar uma tendência seria por meio de gotejamento,
que é basicamente o processo contrário. Então é uma peça, é um produto que ele acaba viralizando nessa camada mais superior da sociedade, e isso acaba pingando no resto da sociedade. Então todo mundo vê aquilo como um objeto de desejo, um objeto que as pessoas querem ir atrás, as pessoas querem consumir aquilo, as pessoas querem ter aquilo, porque desde sempre as pessoas têm isso de querer se conectar com o que é considerado superior, com o que é considerado padrão, com o que é considerado mais bonito. Então, por conta disso, as pessoas acabam querendo, de certa forma, seguir aquele mesmo caminho. E também um outro fator que ajuda nessa questão facilita essa questão de todo mundo estar se vestindo da mesma forma, além dessa questão de o algoritmo acabar entregando a mesma tendência, a mesma estética, o mesmo conceito, as mesmas roupas para todo mundo, é também justamente o próprio fato das redes sociais e o medo das pessoas de serem quem elas são. Então a gente pode ver que se tem uma peça, um estilo ali que tá dando engajamento, é o que as pessoas vão seguir. As pessoas, elas vão seguir pelo seguro, porque aquilo sabe que vai dar um like, sabe que vai dar uma curtida, sabe que vai repercutir, e sabe que aquilo ali funciona. Porque se tá todo mundo fazendo, o sinal que deu certo aquele produto, aquela estética, aquele conceito, aquela tendência, então vai acabar todo mundo fazendo da mesma forma. Todo mundo vai utilizar da mesma estética, porque aquilo dá like, aquilo engaja, aquilo ninguém vai estar julgando tudo aquilo, ninguém vai estar julgando essa estética, porque tá todo mundo fazendo igual. Então todo mundo acaba seguindo pelo mesmo caminho, e quando todo mundo segue por esse caminho, ninguém ali acaba... É onde a gente tem esse problema de ninguém se destaca, as pessoas, elas acabam perdendo um pouco dessa autenticidade. Então, todo mundo seguir por um mesmo caminho acaba quebrando bastante, acaba matando essa questão da personalidade, da autenticidade. As pessoas hoje em dia parece que elas perdem um pouco desse senso de mostrar quem elas realmente são, elas tentam encantar as outras pessoas, tentam agradar as outras pessoas, agradar o algoritmo, e por conta disso elas acabam deixando elas mesmas de lado. Então as pessoas têm medo do que o outro vai pensar sobre elas, as pessoas têm medo... As pessoas têm medo de como os outros vão reagir àquilo que ela tá fazendo, medo de como as pessoas... o que as pessoas podem comentar. Então a gente vê esse receio das pessoas de serem muito julgadas, principalmente por conta das redes sociais. Então antigamente a gente pode ver quem mais... o que as pessoas tinham acesso ali nas redes sociais, quem as pessoas tinham adicionada nas redes, eram famílias, é a tia comentando que tá lindo, é a mãe, vovó, tia, tio. Era mais a família das pessoas e geralmente deixando comentários positivos. Só que hoje em dia isso mudou, hoje em dia qualquer pessoa pode comentar qualquer coisa na rede social do outro, e isso acaba trazendo bastante insegurança, porque você não sabe como a pessoa vai lidar, você não sabe como as pessoas vão comentar sobre você, e esse medo de ser julgado, esse medo da opinião, acaba minando o jeito das pessoas de explorarem novos estilos, de explorar um jeito diferente de se expressar, de testar uma roupa nova, de tentar inovar mesmo no jeito de vestir, de repente tentar um estilo. Então, por conta disso, as pessoas vão no que é mais fácil, no que tá todo mundo fazendo, porque aquilo não tem erro. Mesmo que isso acabe minando ali a criatividade dela. Então, a gente vê esse movimento muito forte aí das redes sociais ditando basicamente o que todo mundo veste hoje em dia. Essa questão, igual eu falei lá no início, sempre teve na sociedade, das pessoas se vestirem... as pessoas pertencem a uma classe, a uma categoria, a uma tribo. Quem pertence àquilo ali vai se vestir da mesma forma. Só que acontece que, antigamente, esses nichos eles eram bem definidos. Cada um tinha a sua história, cada um tinha o seu movimento. Hoje em dia já não, hoje em dia já não tem isso muito forte. A gente tem essas tendências passageiras que surgem por causa do TikTok, só que elas não duram muito tempo. Dura ali, ó, coisa de algumas semanas, no máximo alguns meses, e daqui a pouco já troca. E aí tem ainda a questão de existir várias estéticas ao mesmo tempo. Então, antigamente, a gente tinha ali o que era, né, uma tendência, o que poderia vir a ser uma tendência. A gente tinha, né, os desfiles de moda, que apresentava as coleções, apresentava o que ia acabar chegando nas vitrines, nas lojas.
Hoje em dia já não, por conta da gente ter o celular aí, a internet à nossa disposição, a gente acaba vendo no mesmo dia o que saiu na passarela e no dia seguinte uma loja ali já, uma Shein da vida, já vai copiando aquele design, já vai fazendo uma versão um pouco mais parecida com o que surge ali na passarela, no que teve nas semanas de moda. Então a gente tem essa questão de uma réplica muito grande. Essas fast fashions traz esse produto pra gente de uma maneira muito mais rápida. Então não dá nem tempo das grandes marcas colocar isso no mercado, levar esse gap, né, esse tempo do momento que a peça ela foi apresentada num desfile, numa coleção, até isso chegar nas vitrines das marcas, uma fast fashion da vida já trouxe uma coisa muito semelhante a isso de modo muito mais rápido. Então, por conta disso, a gente não tem tempo de uma tendência se consolidar. As tendências, elas nascem muito rápido e elas morrem muito rápido. E daqui a pouco já surge uma nova tendência, daqui a pouco já surge uma nova estética. E acredito que é por isso, né, que tá todo mundo ali testando, só que ao mesmo tempo ninguém segue exatamente uma própria tendência, todo mundo vai ali no que tá todo mundo fazendo, naquele básico que funciona, naquela calça que tá todo mundo usando, naquele shape que tá todo mundo usando, então é tudo o mesmo shape, tudo o mesmo formato, tudo a mesma cor. Só que tem sim alguns jeitos da gente contornar um pouco essa situação. É claro que quem está acostumado a lidar com a moda desse jeito, de consumir uma tendência ali que tá todo mundo consumindo, a pessoa ela não vai do dia pra noite mudar o estilo dela completamente, porque ela já tá acostumada com aquilo, ela já tá acostumada ali na zona de conforto dela de seguir ali uma tendência, uma estética que tá dando certo pra ela. Então ela não vai do dia pra noite mudar completamente o guarda-roupa dela e passar ali a de repente utilizar uma nova estética para ela. Ela não vai fazer isso porque ela já tá na zona de conforto dela. E para sair disso de maneira tão agressiva, de maneira tão rápida assim, primeiro que não vai acabar soando natural, vai parecer uma coisa muito forçada. E tem também a questão de às vezes as pessoas não sabem como ela vai fazer isso, como ela pode incrementar um pouco o estilo dela. Então tem algumas maneiras da gente contornar essa situação, que primeiro tá tudo bem você conhecer as tendências, você saber o que tá em alta, qual que é a nova peça ali do momento do TikTok, qual que é a nova estética ali do momento, tá tudo bem você conhecer, só que é importante você saber se aquilo faz sentido para você, se aquilo entra na sua estética, se aquilo faz parte da sua personalidade. Então, por exemplo, você não precisa mergulhar totalmente dentro daquela estética, daquela nova tendência. Você pode começar aos poucos, então de repente surge um novo core ali para você testar. Tá tudo bem, testa, veja se aquilo faz sentido para sua personalidade. Então se conheça primeiro. Se vocês quiserem também um vídeo sobre como identificar seu estilo, como explorar o estilo pessoal, como desenvolver o estilo pessoal, eu posso trazer um vídeo sobre isso também. Inclusive pode deixar aqui nos comentários sugestão de temas que vocês querem que eu traga aqui no canal, posso trazer pra gente discutir sobre, mas se conheça primeiro, entenda o que você gosta. Outro jeito também, outra maneira interessante da gente explorar isso, de desenvolver o nosso estilo, é a questão de variar o seu repertório. Tem um repertório de várias fontes. Não consome só aquilo que o TikTok entrega, porque o TikTok ele funciona como um algoritmo. Então não é o que você está buscando, é o que aquela rede social está entregando para você, é o que está sendo mais comentado ali no momento que vai ser entregue para você. Então você vai ter contato com aquilo que está todo mundo tendo contato, com o que está mais em alta no algoritmo do TikTok, do Instagram. Então é dessa forma que as redes sociais apresentam as coisas pra gente, apresenta as novas estéticas pra gente. Consuma filmes, consuma séries, vai atrás de descobrir artistas novos, de ver filmes que você nunca assistiu, coisas que você não está acostumado. E veja o que te interessa. De repente você descobriu um filme novo que você percebe que faz muito parte da sua personalidade. Tenta entender o que naquele filme, o que naquele álbum, o que naquela música, naquela série, naquele anime, qualquer coisa. O que aquilo te marcou? Por que aquilo foi interessante para você? Começa a observar pontos ali que você encontra em comum com as coisas que você gosta. Porque você encontrando esses pontos em comum, facilita você
a entender a sua personalidade, a você entender quem que você é, e dessa forma você vai aos poucos trazendo essas informações para o seu estilo. É uma coisa que primeiro você traz essas informações, você se mune desse conteúdo, desse repertório, você processa ali o que faz sentido para você e depois você externaliza isso com o seu estilo, com as suas roupas, com as peças que você gosta, e não com aquela peça que surgiu no TikTok, que é a peça do momento, que você acha que vai ser a peça descolada porque tá todo mundo usando. Veja se aquela peça faz sentido para você. O seu estilo, ele tem que representar quem você é. Então a gente pode ver, se tá todo mundo usando a mesma roupa, as pessoas que se destacam, as pessoas que são mais interessantes, são aquelas que têm personalidade, são aquelas que elas são autênticas, elas têm o estilo dela muito bem definido. Então é isso que vai fazer a gente consolidar o nosso estilo pessoal. Então, já deixa embaixo se vocês querem um vídeo sobre como desenvolver o estilo, que eu posso trazer aqui pra gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre esse tema, se tem alguma coisa que vocês querem que eu traga pro canal, o que vocês acham dessa questão, vocês concordam comigo, acham que tem alguma coisa além disso, discordam? Podem comentar aqui nos comentários, deixar a opinião de vocês, trazer também sugestão de tema para os próximos vídeos, que eu consigo trazer aqui no canal pra gente discutir. Então é isso. Obrigado por assistirem o vídeo e até o próximo.